Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvo ao Senhor pela sua vida, que me suporta. Eu sei que eu sou duro, mas como eu já disse para vocês, eu me vejo muitas vezes como alguém treinando as pessoas para a guerra e para a batalha. Quando nós vemos filmes da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Camboja e outros, sempre há um tempo de treinamento dos soldados antes da guerra. É necessário para que eles não pereçam na batalha. Então eu me vejo como sargento de vocês, Sargento Paulo. Não precisa chamar de Pastor Paulo, chama de Sargento Paulo, tá? O Sargento Paulo, ele tem como objetivo preparar você para as guerras da vida e você sair vitorioso, mesmo que você não tenha tanto afeto assim pela minha pessoa. Eu prefiro que você sobreviva, que você esteja com o Senhor na eternidade, do que você me ame aqui e você vá para o inferno. Então, se você tiver que me odiar, me odeie, mas ouça a palavra do Senhor. Enquanto estava passando lá, a música do Rei está voltando. Eu não sei se mais alguém observou, mas tem acho que no terceira estrofe ele fala assim: os meus olhos estão vendo a multidão que está subindo. Se você estiver olhando a multidão que está subindo, eu sinto lhe dizer que você ficou. Então tem algum erro nessa história aí. É lógico que não é esse o objetivo da pessoa, mas se você está vendo a multidão subindo para encontrar o Senhor nos altos céus, quer dizer que você ficou. Então, a hora que começou a cantar essa estrofe, eu parei, ainda cutuquei o Benê lá atrás, eu falei assim: ó Benê, entendeu? Porque as músicas, elas são feitas por homens, e nós temos que prestar atenção pelo que nós estamos cantando e se realmente nós acreditamos. Músicas como Senhor, quebra-me, me faz de novo. Se você tem essa convicção, amém, entendeu? Mas saiba que você está pedindo. É claro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas quando você canta, Deus me quebra, me faz de novo, Ele vai te quebrar, entendeu? Cuidado com as músicas que você canta, as músicas que você entoa. Hoje pela manhã falei que hoje é um culto histórico. Depois de 4 anos e 10 meses nós vamos acabar o Evangelho de João. 4 anos e 10 meses, quase 5 anos meditando neste Evangelho que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Eu espero que Deus tenha te abençoado. Espero que Deus ele possa ter dado direção para você, que Ele possa ter trazido instrução para você, e que no caminhar da sua vida você se lembre de todas as vezes que nós lemos o Evangelho de João, que ele esteja gravado no teu coração. Se alguém antes de entrar para o céu e falar assim: olha, a prova hoje para você entrar no céu, é lógico que não é assim, mas a prova que você tem para entrar no céu é o livro de João. Você falou: opa, esse eu ouvi um pouquinho. Amém, queridos? Amém. Quero convidar você a abrir pelo menos dentro desse ciclo pela última vez o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Eu não sei quem estava comigo quando nós iniciamos, mas com certeza minha esposa, minha filha Sebastião, Naldinha e irmão Cláudio estavam quando nós começamos João 1:1. Agora nós estamos em João 21. Nós vamos ler do verso 18 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versos 18 em diante. Assim diz a palavra de Deus: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus.
Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo todo, no mundo inteiro, caberiam os livros que seriam escritos, palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Senhor Deus, há 4 anos e 10 meses atrás nós iniciamos esta meditação. Podemos, Pai, passear por todo o Evangelho de João com as suas histórias, as suas parábolas, os seus ensinamentos, as suas exortações, e aprove ao Senhor que neste dia que se chama hoje nós pudéssemos encerrar este ciclo de leitura e estudo da Tua Palavra. Precisamos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor possa, Pai, mais uma vez trazer um ensino santo aos nossos corações, que nós possamos ouvir a Tua voz. Humildemente te peço, Deus, que mais uma vez o Senhor, Pai, se digne a me conceder a autoridade de falar em Teu santo nome. Em mim não há nenhuma sabedoria, nenhum conhecimento, preciso de Ti, e clamo que o Teu Espírito Santo, o Espírito de entendimento, seja sobre as nossas vidas que estamos aqui e também sobre aqueles que ouvem e assistem pela internet. Te louvamos, Te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a dor necessária de Cristo. Dor ninguém gosta, dor ninguém quer. Abrir mão de coisas dói. Temos questões mal resolvidas do passado, que muitas vezes nos visitam como fantasmas. Quando você menos espera, aquilo que você deixou no passado. Oi, estou aqui. Pedro tinha uma ferida em seu coração e precisava ser tratado. O tratamento não foi agradável, mas se mostrará eficaz em seus resultados. O verso que ficou da semana passada é João 21:18, que disse: em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, alguém ajuda o irmão Cláudio, por favor. Fores velho, estenderá as mãos, estenderá as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Tudo ocorre por um princípio, por um propósito, e confiantes devemos caminhar em quem estabeleceu esse propósito. O Senhor, Ele tem planos para a sua vida, e Ele sabe o que faz. Aquele que estabeleceu o propósito da minha vida e da sua vida, Ele não erra, e Ele mede os seus planos de uma maneira perfeita. Ele não permite que você sofra um dia a mais, 1 hora a mais, 1 minuto, nem 1 segundo a mais. Seus planos, eles são perfeitos. Jesus é quem efetua o tratamento e prepara os seus soldados para a batalha, e você é um soldado nessa batalha. Após curados, nós podemos bradar em alta voz o mesmo que o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta declaração do profeta, quando é interpelado, ele fala: Senhor, eu estou pronto, pode
me utilizar como instrumento da tua vontade. Não que o profeta está autorizando Deus, é uma forma, uma expressão em que o profeta ele se sente pronto em relação ao chamado de Deus por todo aquele tempo em que houve a preparação. A palavra de hoje tem como título Seguindo Jesus com o coração e a mente. Duas coisas você tem que entregar para Cristo: o seu coração e a sua mente. Deus não chama você para uma obediência cega. Deus não chama você para algo insano, que você seja chamado e as pessoas... Não. As coisas de Deus, elas são para que você entenda e então coloque em prática. Os ensinamentos de Jesus eram simples. Quando ele falava de agricultura, que eram coisas simples. Ele falava de pecuária, que eram coisas simples. Ele falava sobre a cor do céu. Ele falava sobre o vento, sobre o mar. Ele falava sobre pescaria. São coisas que são fáceis de entendimento. Por isso que você precisa seguir Jesus, tanto com o coração, que é a sua fé, com a sua mente, que também é a sua fé. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 21, verso 19. João 21, verso 19. Verso 18, para nos facilitar, já lemos, vamos reler. Em verdade, eu te digo que quando eras jovem, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará onde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E nós, superficialmente, começamos a tratar deste assunto, em que Jesus começa a preparar Pedro para como vai ser a sua morte. Essa afirmação tem como finalidade enfatizar que todos os crentes devem glorificar a Deus, seja através da sua vida, seja através da sua morte. Se você é um cristão e você morrer dentro do serviço cristão, o nome de Deus ele é glorificado. Por mais que as pessoas fiquem tristes, o nome do Senhor é glorificado. Lá em São Paulo havia um pastor que era um pastor auxiliar como eu, e ele foi fazer um trabalho de evangelismo. Uma pessoa que eu sempre conversava com ele e acabei me afeiçoando a ele. E ele foi fazer um trabalho de evangelismo. Ele saiu com uma Kombi, e a Kombi bateu de frente com um caminhão, houve uma falha mecânica e ele faleceu. No enterro daquele irmão que sempre, como o irmão Cláudio, aleluia, glória a Deus, quando os irmãos foram descer o caixão na cova, não cabia. Havia sido tirado pouca terra do lado, e aí o coveiro foi lá pegar a pá para fazer mais um acertinho para o caixão entrar direitinho. Quando ele bateu, e era por volta das 18 horas, eu não lembro se a Rosângela lembra desta cena, quando ele bateu do lado da terra para aumentar um pouco o espaço, ele acertou num ninho daqueles aleluias, daquelas formiguinha com asa. E aí era por volta das 18 horas, o sol estava se pondo, um céu muito lindo, e aquelas aleluias subindo aos céus. Eu falei assim, olha Deus, sendo glorificado através da vida do irmão que sempre falava aleluia, e naquele momento aquele monte de aleluia voando. Então a morte, como a vida, ela glorifica a Deus. E no caso de Pedro, a glorificação iria vir através de uma morte dolorosa, que era a morte de cruz. O próprio Pedro veio a reconhecer esse princípio do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 4. Se você quiser abrir, fica à vontade, mas mantenha sua mão em João. 1 Pedro, capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Apóstolo Pedro diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Antes,
Glorifique a Deus com esse nome. Tremendo. Pedro, ele recebeu o recado lá atrás que ele iria morrer com morte de cruz. Ele viu a morte de Cristo, o sofrimento. E aí ele vem falando isso, antes da sua morte. O que é notável é que Pedro, ele viveu não 1 ano com essa predição de Jesus. Não 2. Não 5. Não 10. Não 20. Mas 30 anos ele viveu após esta predição de Jesus Cristo sobre a vida dele, falando: você vai morrer uma morte de cruz. E ele não ficou angustiadinho, não ficou magoadinho, não se escondeu, mas ele deu a cara a tapa, mesmo fazendo as besteiras que ele fez, né, Sheila? Que eu e o Sheila estamos tratando de um texto em especial, em que Pedro tem os vacilos dele, mas ele se manteve firme. Na época em que o 4º evangelho foi escrito, o evangelho de João, a predição já havia se cumprido, e Pedro tinha glorificado a Deus com seu martírio, provavelmente em Roma, sob o império de Nero. E naquele momento em que o governo romano chega para matar ele, e fala: você vai ser crucificado, ele olha para os romanos e fala assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu posso ser crucificado de cabeça para baixo? Se o sofrimento de cabeça para cima era grande, o de cabeça para baixo, ele era multiplicado por muitas vezes. Jesus mostrou a Pedro onde o levaria sua adesão a ele. Essa morte, porém, não é derrota, como não foi a morte de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 10. Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, não porque você é assassino, lembra do texto lá que nós já lemos de Pedro? Não porque você é assassino, não porque você é ladrão, não porque você vive se metendo na vida dos outros, mas bem-aventurados sois quando por minha causa, pelo meu nome, pelo meu evangelho, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A palavra de Deus diz que se você serve ao Senhor, você vai passar por isso. Pedro recebeu esta mensagem, e aí ele finaliza Jesus Cristo falando: segue-me. Agora que Pedro sabe o final do caminho, Jesus o convida pela primeira vez a começar esse caminho de uma maneira verdadeira, porque ele já havia falado que ia trilhar esse caminho lá em João capítulo 13. Essa é interessante, abre aí, João 13, 36, quando Jesus Cristo ele começa a explicar para os seus discípulos a morte que ele haveria de morrer. João 13, 36, Jesus fala assim: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. Jesus Cristo está falando: Pedro, você ainda não entendeu qual é o meu caminho de morte. Você não me entendeu o que vai suceder sobre a sua vida, vai se suceder sobre a sua vida. Agora Jesus fala para ele: você está pronto, me segue. João capítulo 21, verso 20 e 21. João 21, versos 20 e 21. Então Pedro, voltando-se, a cena não acaba. Pedro ele tem que dar mais uma bola fora. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem era o discípulo que Jesus amava? João. Então ele recebe a comissão de Jesus, recebe a declaração da morte honrosa que ele iria ter. Em vez de ele olhar em frente, ele olha para trás. E a palavra de Deus diz que aquele obreiro que está com a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de seguir com este arado. Então Pedro
voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, aquele que nasceu e reclinara sobre o seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Vendo, pois, Pedro, não fica de boca fechada e pergunta a Jesus: e a este? O que vai acontecer? E a ele? O que lhe acontecerá? Por muito tempo, eu passava por esse texto e eu não observava o que eu vou falar com vocês agora. Temos em Pedro um exemplo da nossa curiosidade, o qual é não só supérflua, mas muitas vezes ela é nociva, porque faz com que nós nos desviemos do nosso caminho para olharmos para os outros. Nós olhamos para o que Deus nos comissiona a fazer e nós olhamos para o lado. E a palavra, não de Deus, mas do homem, diz que a grama do jardim do vizinho, ela é sempre mais verde. E aí você já pode entender mais ou menos o que aconteceu nessa cena. É quase natural eu e você procurarmos saber como vivem outras pessoas, não no sentido de ajudar, mas de fuçar, em vez de examinarmos a nós próprios. E a palavra de Deus diz que antes de você chamar a atenção do teu irmão, não é para você não chamar, é para você chamar. Antes de você chamar a atenção do seu irmão, olha para a sua vida. Fixarmos demais nossa atenção para achar nos outros desculpas sem sentido para deixar de fazer nossos afazeres é algo ridículo. Nós olhamos para os outros e muitas vezes nós deixamos de fazer o que nos é devido fazer, porque nós vemos o outro não fazendo, nós nos acomodamos, achamos que o ser humano é exemplo e nós nos acomodamos à situação. De bom grado nós nos enganamos com esse pensamento de que somos melhores que outras pessoas. E eu meço: por que eu vou orar 2 horas se todo mundo ora 10 minutos? Se orar 1 hora, se orar meia hora, está ótimo. Não está ótimo. O padrão não é um homem. Pedro se viu induzido a suscitar a questão que é aqui narrada, pois ele cria ser estranho que somente ele fosse chamado e chamado para sofrer. O que Pedro implicitamente está dizendo? Jesus, e esse que o Senhor ama, não vai sofrer nada? Não vai passar por nada? João 21, 22. Jesus Cristo é duro. Se você acha que eu sou duro, Jesus Cristo ele é duro, e a faca dele é sempre afiada. A minha às vezes é cega, mas a dele não. João 21, 22 diz: respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, pela segunda vez ele diz: segue-me. Pedro, eu já te dei a comissão do que você tem que fazer. Você está preocupado? Por quê? A resposta de Jesus foi dura, foi áspera. Cristo decepa a sua curiosidade, dizendo-lhe que o que lhe cumpria era obedecer à vocação divina, e que não tinha direito de perguntar sobre o que ocorreria com João ou outra pessoa. Pedro, por que você está preocupado? É como se Jesus tivesse dito dessa maneira: isso não é da sua conta. E sobre a sorte do teu companheiro, deixa isso comigo. Se você não consegue cuidar nem do seu nariz, você está querendo cuidar da vida do João? Por quê? E aí pela segunda vez ele fala: para de olhar para os outros e olha para a cruz. Olha para mim. Não olha para o outro. Não importa se o outro está prosperando, não importa se o outro está bem, não importa. Olha para Jesus. Você tem que olhar para Jesus. Amém. João 21, 23. Então correu entre os discípulos o boato que esse discípulo não morreria. Piada, né? Piada. É o Eterno. Tem um filme anteriormente que chamava Highlander, e era um homem que ele não morria, e ele guerreava com as pessoas, e ele não morria, e tinha 100, 200, 1000 anos e ele não morria. O que os discípulos pensaram? Que Jesus ia estar até hoje vivo.
Então correu entre os discípulos o boato que esse discípulo não morreria. Na realidade, Jesus não lhe dissera que não morreria, mas sim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa. Esse primeiro bloco, até o verso 22, conversão, coração. 23 em diante, conversão, mente. Você é um ser racional. Você não é uma ameba. Sabia disso? Você sabia que você não é uma ameba? Que tem uma célula só, que não pensa? Você é um ser racional, criado à imagem e semelhança de Deus. Para você ouvir os ensinamentos dele, pensar no que está sendo falado e aplicar. Aqueles discípulos ouvem essa história toda e pensam: João não vai morrer nunca mais. O que João relata sobre os apóstolos sucede todos os dias, e não devemos ficar surpresos com isso, porque as pessoas distorcem a palavra de Deus, e as pessoas, eu e você, muitas vezes nós dizemos sim, que é o que está sendo dito. Falei pela manhã, a campanha da igreja do pastor: venha para receber a unção da proteção contra todo vírus, inclusive o coronavírus. Você vai ser imunizado, você não precisa mais tomar vacina para sarampo, para rubéola, para nada, porque você recebeu a unção de um homem, você não fica mais doente. Isso é irracional. Deus pode fazer isso? Pode. Tem exemplo nas Escrituras? Tem algum exemplo nas Escrituras que algum profeta, que algum apóstolo ou o próprio Jesus falou assim: olha, você não vai ter doença nunca mais? A própria mulher adúltera, Jesus Cristo fala para ela assim: olha, vai e não peques mais. Cuidado, cuidado. Os discípulos de Cristo, que pertenciam à sua família e estavam intimamente familiarizados com ele, estavam tão assustadoramente equivocados como se não tivessem sido instruídos na escola de Cristo. Mas observamos também de onde provém essa falta. De onde vem essa falta? Pessoas que parecem mais amebas. Talvez o título dessa palavra melhor seria: não seja uma ameba. O ensino de Cristo, ele é útil e o é para a edificação. Isto, ele é inteligível. Nós, porém, obscurecemos a luz com nossas próprias invenções, as quais lhe introduzimos mediante nossos próprios conceitos, e você tem pressupostos e conhecimentos no teu coração, que muitas vezes distorcem a palavra de Deus. Isso acontece demais com o casal. Quando o clima não está bom, um fala banana, o outro entende abacaxi. A palavra de Deus, muitas vezes acontece isso. Você não está muito bem entrosado, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de meditação na palavra do Senhor. Ele te diz uma coisa e você entende outra. Cristo não pretendia pronunciar alguma coisa dúbia ou indefinida sobre João, mas apenas afirmar que ele, Cristo, tinha poder pleno para decidir sobre a vida e a morte, de modo que a doutrina é simples e proveitosa em si mesma, mas os discípulos imaginaram e inventaram mais do que isso. Não pense mais do que está sendo falado. Por isso que eu opto pela pregação expositiva. Eu não tenho que inventar coisas. Por mais que às vezes pareça maçante, eu tenho que falar o que as Escrituras dizem, para que você possa receber de maneira o mais limpa possível o que as Escrituras estão querendo te passar. O que você vai fazer com isso? É com você. Eu não tenho que mandar você fazer nada. Eu não estou aqui para ser pai seu, talvez sargento, mas não pai. Consequentemente, a fim de podermos estar seguros sobre o risco, aprendamos a ser sábios e a pensar sobriamente. Tiago capítulo 1, verso 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, e nós precisamos, peça a Deus, que a todos os filhos, as filhas, que a todos dá liberamente, e nada lhes impropera ou lhe retém, e ser-lhe-á concedida. Você precisa de sabedoria? Busque a Deus.
Provérbios 19:2, não é bom proceder sem refletir, não haja por impulso. É algo que eu tenho me policiado, é uma falha minha, em especial no aconselhamento. Faço isso muito com a Menise, e vira e mexe alguém me chama a atenção, a Menise começa a falar e eu quero adivinhar o que ela está pensando. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Se você fizer isso, você está errando. Mas tal é a dissolução do entendimento humano, que se precipita com toda a sua energia à futilidade. Nós caminhamos rapidamente para o engano, porque a nossa mente, ela nos engana. João 21:24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O autor da obra é identificado como o discípulo a quem Jesus amava, que é o próprio João. Ele, até então, ele fala em terceira pessoa, e agora ele começa a falar um pouco de si. O discípulo é testemunha dos fatos que são sinais, e que enquanto constituíram para ele experiência, agora para mim e para você é conhecimento. Tudo que você experimenta de algo real com o Senhor, você pode converter isso em conhecimento, desde que pautado nas Escrituras, para edificar a vida de pessoas. O sofrimento que você passa, você converte isso em entendimento para a pessoa. E eu não vou criar aqui um culto de experiência, porque isso não leva a nada. Mas a partir do momento em que eu falo as Escrituras e testifico de algo que eu vivi, aquilo fica muito mais forte. E as pessoas, elas querem ouvir de você aquilo que você vive, não aquilo que você fala. A comunidade recebeu e aceitou o testemunho do evangelista e o atesta. Os seus membros sabem que esse testemunho é verdadeiro e digno de fé, ou seja, declara que corresponde à sua própria experiência pessoal de Jesus. Dar testemunho de Jesus não consiste simplesmente em relatar a história passada, e talvez você esteja falando muito e mostrando pouco isso na sua vida. O que João fala, você precisa colocar em prática na sua vida. Cada pessoa pode e deve, dessa forma, apresentar Jesus a todos que cruzarem o seu caminho. E finalmente, João 21, verso 25. O Evangelho de João, ele arremata toda a história, em que ele começa João 1:1, dizendo: no princípio era o verbo, para falar de tudo que Jesus Cristo fez. João 21:25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu, João falando, que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Para que ninguém veja sua narrativa como suspeita, como se fosse escrita com parcialidade, ou como falando de algumas coisas, esquecendo de outras, só apenas porque ele era o discípulo amado, ele antecipa esta objeção dizendo que ele falou apenas por cima o que ele viu. Há muito mais a conhecer de Cristo, há muito mais a conhecer do Senhor, a partir de um relacionamento sincero entre você e as Escrituras. Não é uma doutrina nova, não é um pensamento novo, nem uma palavra nova, mas a vivência daquilo que está aqui nas Escrituras. Ele não fala das ações de Cristo de todo gênero, de tudo o que aconteceu, mas daquelas que se relacionam com o seu ofício, com a sua missão. Então você vive coisas que fazem parte da sua missão aqui na terra, para que você possa atestar do amor de Deus através da sua vida. Mas pode ser que o irmão do lado ele tenha outras experiências, e assim nós, como corpo, nós nos unimos como um só corpo, pedaços desse corpo. Nós não somos membros que estão separados como se fosse alguém que perdeu a mão. Não, nós somos membros de um corpo só, em que o cabeça é Cristo. Não só devemos levar em conta o número das obras de Cristo, mas devemos considerar também a sua grandeza, a sua importância, a excelência do trabalho do Senhor,
a majestade de Cristo, que por sua grandeza infinita devora, se assim podemos dizer, não só os sentidos humanos, mas o céu e a terra, fez uma miraculosa exibição do seu próprio esplendor naquelas obras. 1 Coríntios 2,9, abre aí. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Primeira Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As obras de Cristo são maravilhosas e você, na eternidade, vai poder contemplar isso de uma maneira muito mais plena. Não por 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas por toda a eternidade. O evangelista, lançando os seus olhos sobre este esplendor, exclama atônito que mesmo o mundo inteiro não poderia conter uma narrativa completa. E ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é uma forma de você exagerar para falar: olha, fez muito mais. Mas essa hipérbole de João, ela é furada, porque Jesus faz muito mais do que a própria expressão do que ele está falando. Porque ele, como ser humano, não consegue entender os meandros, as coisas, a motivação. Ele não consegue. Ele tem apenas uma foto de 3 anos da vida de Cristo e mais os 30 e poucos anos que ele possa ter vivido. Que o homem que devidamente tira proveito desses ensinamentos seja realmente sábio. E visto que foram designados por Deus como testemunhas a nós, quando fielmente desempenham o seu dever, assim é o nosso dever em contrapartida: depender totalmente do seu testemunho e nada mais desejar senão o que eles nos entregaram. A palavra de Deus, ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Se você tiver que se debruçar em cima de algo, se debruce em cima da palavra. E para que não sejamos esmagados por uma massa limitada de narrativas, é que nós somos guiados por essa providência infalível de Deus. E ainda que João tenha feito uma seleção para que nos fosse conhecido tudo que Deus sabia nos ser necessário, ele fez uma seleção porque o que ele falou é o que você precisa saber. E às vezes a gente se depara com situações na nossa vida em que nós queremos saber muito mais do que as Escrituras nos atestam. Contente-se com o que as Escrituras te ensinam. Ele que é o único sábio, Ele que é a única fonte da sabedoria, a Ele todo o louvor e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Senhor Deus, louvamos o Senhor pelos teus ensinamentos. Por todo esse tempo, Pai, o Senhor nos manteve. Quantos começaram, Pai, este estudo e não acabaram? Quantos, Pai, perguntaram: por que ler tanto tempo, João? Por que não estudar outro livro? Mas aprove ao Senhor. O Senhor gerou isso no nosso coração. Tanto aqueles que começaram conosco, tanto aqueles que no meio ouviram uma parte do nosso ensino, como aqueles que hoje estão aqui, Pai. Nós, Pai, curvamos as nossas cabeças em reverência ao único Deus, aquele que inspirou João a escrever, aquele que sustentou João nas suas dificuldades, que pôde, através também das suas experiências, nos trazer ensinamentos, Pai. Abrimos o nosso coração para que o Senhor, Pai, possa nos transformar cada vez mais, segundo a estatura e a graça do varão perfeito, Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus.